são de bases iguais, vão se somar os expoentes. Então, por exemplo, nas de cima, que estão multiplicadas, né? Vai ficar 5 menos 1 mais 5x menos 1. X menos 1 mais x mais 2. Estou colocando dentro de parênteses para deixar tudo bem bonitinho. Sim, sim. E agora nós temos um cara aqui embaixo que também é base 2. Né? E você me falou ontem que quando a gente tem divisão de bases iguais, como é o caso aqui, a gente subtrai o de baixo. Então, menos 3x menos 2, certo? Certo. Todo mundo é 2 aqui, né? Todo mundo E é os 2 dois nas você vai bases. esquecer, né? Tipo, só fica aí. Então o 2 só se mantém. E agora o que nos interessa é simplificar a parte de cima, né? Então vamos juntar aqui os caras. Por exemplo, tem x aqui e x aqui. 5x mais x é 6x. Menos 3x fica 3x. Agora os outros carinhas. Os numerozinhos sem x. Menos 1, mais 2. E menos com menos dá mais 2. Então vai ficar menos 1 mais 2 é 1. Menos com menos dá mais 2 dá 3. Então, eu fiz meio rapidinho aqui, mas a questão era só entender que nós estamos somando x e somando os números sem x. Tá. O expoente, porque as bases ali é todo mundo 2, então você pode fazer isso, porque as bases são iguais, só pode porque as bases são iguais. Alguma dúvida aqui? Não, tá. Não? Tranquilo? Muito bom. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr essas duas primeiras aqui junto com as respostas para te orientar, né? Daí você tenta fazer elas e já sabe, eu quero que você me envie uma foto como se estivesse fazendo para a prova, beleza? Tá bom. Mandei ele. Ô, louco. Isso foi bem Ah, né? rápido, A vamos ver. B. Ah, bom, 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 bom. Ali na multiplicação você somou, na outra também. E depois subtraiu, show de bola. Nada a acrescentar. Agora a B.
Te mandei. Vamos ver. Ahn, somou. Opa, tem um erro aqui. Vou abrir isso aqui. Não pode somar os três de uma vez, né? Não, não é isso. Isso pode. Pode somar os três de uma vez, sim. O erro tá aqui, cara, ó. Potência de potência multiplica as potências. Não soma. Não faz sentido você ter somado 9 com 2 aqui, entendeu? Você tinha que ter multiplicado. A regra é essa. Certo? É uma das regras. Você utilizou a regra errada, ó. Aqui, ó. Potência de potência multiplica. Tá vendo a multiplicação aqui em cima? Tá. Isso. O que você fez aqui? Você fez uma soma, tá vendo? Percebeu? Era para ter multiplicado. Então refaça aí. Mandei. Vamos ver. Agora sim. Agora apareceu menos 2 ali. Bem. Maravilha. Maravilha. Então, voltamos para a lista. Então a gente fez o 3 aqui. Agora na 4, tem os problemas parecidos. Qual que é a ideia da 4? Você diminuir o seu nível de confusão. Essa é a ideia da 4. Por exemplo, aqui nesse primeiro exercício. Veja. Nós temos uma soma. Ok? Então aqui não existe regra de potência aqui. Tipo, não tem nada que a gente possa fazer para simplificar a nossa vida. Do tipo de juntar esses dois aqui, certo? Não tem. É impossível, porque isso aqui é uma soma. Então, o único jeito de você resolver essa conta de fato é resolver isso. Aí você anota a respostinha. Pois é essa. Aí você anota a respostinha. E finalmente soma as duas. Certo? Vou fazer para você ver. Né, vamos lá. Quanto que é menos 2 ao quadrado? É menos 2 vezes menos 2. Menos Você sabe quanto? 4. 4 positivo, exatamente. E aqui menos 2 ao cubo, ou seja, menos 2 vezes menos 2 vezes Menos menos 2 2. mais 4, menos 8. Menos 8. Menos 8, exatamente. Vai dar Então, nós 2. vamos... 4 mais menos 8 é 2? Como assim, mano? Perdão. Tens 4 reais e aparece uma dívida de 8. Vai ficar com uma dívida de 4 reais, certo? A ideia é essa. Então, bem, a ideia é essa, né? Então, perceba, Sim. eu não consegui usar nada ali para juntar os dois números inicialmente. E nenhuma delas aqui vai ser desta forma. Ok? Então, por hora, eu vou querer só que você faça a B e a C, tá bom? Tá. A D não precisa, só a B e a C. Quero ver se você consegue fazer, em especial, a C tranquilamente.
Eu te mandei ali e vou te mandar a outra. Tá. Legal, legal. 3/3 é um, né? Só que eu acho que você cometeu uma série de erros aí, né? Que não era para fazer. Ah, que você fez a C, né? Ah, tá, você fez a C. Aqui é a C, tô vendo. Essa aqui é a C. Tá, pra lá. Estava certo. A outra bateu. Muito bem, então você conseguiu fazer essa com fração, gostei. Então, gostaria que você tentasse fazer. Não, a D, porque a D é fácil. Gostaria que você tentasse fazer a F e a G, pode ser? Tá bom. Então, Se a dúvida, só falar. tá certo. Cara, preciso ir no banheiro rapidinho antes que aconteça um desastre. Já volto. É melhor.
Cara, não consegui fazer, não. Voltei, cara. Desculpa a demora aí. Problema sério no estômago. Tranquilo. A E F eu não aí? consegui, a G eu consegui. Ótimo. Então tá bom desse tipo de problema. Vamos para os próximos. É, muito bem. Então a ideia aqui agora é escrever os números numa base, na base menor possível. Como é que a gente faz um problema como esse? Fatorando, né? Então, por exemplo, eu vou fazer a 64. Isso não cai, eu acho. Não cai fatoração, mas cai potência. É o contrário de potência. Tipo, como é que eu vou escrever? Aí sim que eu já vi umas questões parecidas com essa nas suas listas. Por exemplo, 64. Como é que eu vou escrever ele como uma potência? Né? Eu não sei, é 2 elevado a quanto? Não sei. Mas dá para escrever isso, eu sei. Então, Sim. o que que a gente vai fazer? Vamos dividir até descobrir qual é a potência. Então, vai ficar 2, 32, 2, 16, 2, É quase 8, o mínimo 2. múltiplo. Quase mínimo múltiplo, exatamente. Então, agora, o que que foi que eu concluí aqui? Que o número 64, ele É isso pode ser mesmo. escrevido como 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. A multiplicação de todos os números numa fatoração causam esse número que você estava fatorando. E a gente reparou que são 6, né? Então vai ser 2 elevado a 6, beleza? Então eu poderia dizer que 1 sobre 64 é 1 sobre 2 elevado a 6. Claro que Tá, escrever isso é meio feio, né? Porque tá embaixo. Então o que que a gente faz para pôr para cima? Troca de sinal. Isso eu já vi você fazendo hoje, certo? tá certo. Isso. E Então é daí o assim 1 que que fica embaixo, que no caso inverteria, esquece, e fica só esquece. 2. Esquece. Uhum. Esse 1, ele é só para representar que é uma fração mesmo. Beleza? Então a ideia é essa, mano. É só fazer essas divisões. É um jeito lógico para fazer aquilo que a gente ficou pensando assim na Sim, aula sim, sim. passada. Qual número tem que fazer? Né, por exemplo. Então eu vou querer que você faça a B e a D. Beleza? Beleza.
Essa é a D e a B tá aqui. Vejamos. Muito bem, man, muito bem. Você conseguiu voltar ali a. Isso, muito bem, nada a acrescentar. Vou depor. Acho que por enquanto está tudo bem. Eu gostei dessa aqui, ó. Eu vou fazer essa aqui, eu vou fazer a B. É bem parecida com as de ontem. Tinha operações assim. Mas a coisa, meu velho, é que dá para facilitar muito a vida se a gente fatorar, né? Digamos, se alguém chegasse e pedir para ti, Três? resolve essa conta aí, né? Tem jeito de fazer isso bem mais fácil. Todo mundo 3 elevado a algo, né? Então, Sim. vamos lá. 3, 27, 3, 9, 3, 3, 3, 1. Então vai ficar 3 a quarta. Bem, eu tirei que é 3 a quarta, mas se eu começasse do 27, eu tiraria que era 3 ao cubo. Não é mesmo? Sim. 81. 3 a quarta. Não preciso nem fazer a conta, porque eu já tô vendo o 27 que aparece aqui. Então, 27 é 3 ao cubo. E o 9, obviamente, é 3 ao quadrado. Então, vamos reescrever tudo que está ali, né? 3 ao quadrado. Opa! 3 ao quadrado ao cubo. 27 é 3 ao cubo ao quadrado. Dividido por 81, que é 3 a quarta. Vamos resolver primeiro aquela coisa de potência multiplicam-se as potências, que eu falei para você, né? Sim. Então vai ficar 3 a sexta, porque 2 vezes 3 é 6. Aqui Sim. também vai ficar 6. E aqui 4. Então a gente pode repetir. 6 mais 6 menos 4. Vai dar 12 menos 4, 8. Então É 3 a oitava, fácil. beleza? Relativamente fácil. Bem mais tranquilo fazer a conta com os expoentes, né? Então é um outro jeito de fazer a conta. Muito bem. Então você pode fazer a A agora, tá bom?
Não consegui. Muito bem. Você tentou sem olhar o que eu fiz. Agora eu vou te mostrar o que eu fiz de novo. Eu acho que você vai conseguir. Vamos recapitular o que eu fiz, certo? Eu tinha um númerozão, 81. Então eu comecei fatorando ele, porque eu sabia que 81 é 3 elevado a alguma coisa, beleza? Então eu fatorei 81, muito bem. Daí eu cheguei que 81 era 3 elevado à quarta. Beleza. E no meio do processo aqui eu descobri também que o 27 é 3 ao cubo e o 9 é 3 ao quadrado. Tudo tranquilo, né? Daí, então, eu peguei esses resultados, 3 ao quadrado para 9, 3 ao cubo para 27, 3 ao quarto para 81, e joguei na fórmula. Onde era 9, eu coloquei 3 ao quadrado. Mas como tinha o ao cubo aqui, eu coloquei ao cubo aqui também. Sim. O 27 era 3 ao cubo, beleza. Tinha um quadrado aqui, coloquei quadrado também. E aqui embaixo 81, coloquei 3 à quarta. Então eu usei a propriedade de potência multiplicam-se as potências. Aqui também. E todo mundo ficou só com o númerozinho em cima. Então eu usei finalmente a propriedade de multiplicação de bases iguais soma os expoentes. E na divisão você subtrai expoente. Daí finalmente cheguei na resposta, beleza? Agora, o que você vai fazer no seu caso? Você vai fazer o mesmo procedimento. Você vai olhar para a sua conta e vai perceber por acaso que o maior número para faturar é o 8. Então você vai faturar o 8. Eu acho um valor, né? 2 elevado a alguma coisa. Da mesma forma, o 4 é 2 elevado a alguma coisa. Vai ficar todo mundo com 2 elevado a alguma coisa, alguma coisa. 2 elevado a alguma coisa, alguma coisa. Né? Então você vai usar a propriedade de potência. E quando tiver todo mundo com um númerozinho só em cima, pronto. Daí é só juntar todo mundo. Beleza? Então dá mais uma tentadinha aqui, tá? Se não der, daí eu faço. Te mandei ele. Beleza, vamos ver. Parece que minha explicação resultou em algo. Tá meio torta, mas beleza. 2, beleza, beleza. Opa! Aqui ficou meio tosco, né, mano? A gente sabe que quem tá multiplicando e dividindo
É só os expoentes que somam ou subtraem, né? Não são as bases, certo? Sim, certo. Então você escreveu mal ali. Muito mal. Porque do nada de 10, eu não entendi, né? Virou 3, mas. Bem, você deveria ter escrito bonitinho, né? O professor poderia dar errado pelo que você fez, porque de fato está errado. O que você deveria ter escrito era assim, ó. 2 a 4 menos 9, Tá. né? 4. Opa, desculpa. Mais Mais 9, né? Mais isso. menos 10. Menos 10, exatamente. Então isso aqui, beleza, vai dar 3, né? 2 a terceira. Entendi. Beleza, assim está certo. Do jeito que você escreveu, né? Apesar de eu até entendi que você entendeu, o professor pode não entender na Sim, hora porque você escreveu meio mal. sim. Muito bem, muito bem. Então tá bom, cara. Acho que por hoje tá top. Conseguiu fazer trocentos exercícios na aula de hoje. Tenho certeza que você vai bem na prova. Vá com confiança, beleza? Sim. Reveja as questões das suas listas, principalmente, dê uma lida nelas antes de fato, ir pra prova, beleza? Tá certo. Então tá bom. Um abraço. Valeu, cara. Boa sorte na prova. Obrigada.